Em nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Amém. Na mensagem de sexta-feira, nós paramos no silêncio da cruz. Parecia tudo perdido na sexta-feira. A tristeza tomou conta dos discípulos, a esperança parecia ter ido embora, mas essa história continua. Ela não termina na cruz, ela não termina na morte, ela não termina no túmulo. Ela termina, ou melhor, continua e começa para valer naquela manhã de domingo, na manhã de Páscoa. O final dessa história, ou a continuidade dessa história, é feliz e muito feliz. E para quem esteve no culto de Sexta-feira Santa, deve lembrar que eu usei o exemplo do filme Vingadores Guerra Infinita. Aquele filme termina bem diferente do que a maioria dos filmes de super-heróis costuma terminar. A maioria dos filmes com super-heróis sempre termina com os heróis derrotando o vilão, o bem prevalecendo sobre o mal. Mas Vingadores Guerra Infinita termina diferente. É o vilão que prevalece, é o bem que prevalece. O Thanos, temido vilão daquele filme, derrota super-heróis da Marvel, milhões de pessoas simplesmente viram pó. E assim parece tudo acabado, parece não haver esperança. Fica aquela sensação de que isso não pode ser verdade, não faz o menor sentido. Mas para quem acompanha a saga dos Vingadores, sabe que depois do filme Guerra Infinita, vem Vingadores Ultimato. E nesse filme acontece uma grande reviravolta. Uma reviravolta extraordinária. Ali os super-heróis que sobrevivem, aquele filme anterior, eles traçam um plano, eles traçam uma estratégia, um caminho, há um sacrifício e por fim uma vitória épica, uma reviravolta extraordinária. Quem viu o filme deve se lembrar daquela cena final em que Tony Stark, o Homem de Ferro, ele consegue uma luva, reúne as joias do infinito e no estralar de dedos ele acaba com o vilão Thanos. Sim, o vilão é derrotado. E assim voltam à vida aqueles super-heróis que antes tinham virado pó. Milhões de pessoas voltam para suas famílias e assim o mundo recebe uma segunda chance. Aquilo que no filme anterior parecia definitivo, parecia o fim, na verdade não era o fim. A verdadeira vitória estava para ser revelada. E novamente, assim como o filme anterior nos remete à Páscoa, agora, Vingadores Ultimato, ele também nos permite fazer uma conexão com a Páscoa. Ou seja, o anterior nos remete à Sexta-feira Santa e Vingadores Ultimato nos permite fazer também uma conexão com a Páscoa. Aquilo que acontece no terceiro dia após a morte de Cristo na cruz. E é sobre isso que fala o evangelista Mateus, no capítulo 28 do seu Evangelho. E ele começa dizendo que passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E isso é muito significativo. Não é apenas uma data, mas isso é um novo começo para a humanidade. Um novo começo para a criação. Tudo aquilo que lá no Éden foi corrompido pela queda em pecado, agora é restaurado, recebe uma segunda chance através da obra consumada de Jesus Cristo. E se na sexta-feira Deus permaneceu em silêncio, agora nós vemos Deus em ação. Deus está em ação assim como esteve em ação lá no Gênesis, quando Ele criou todas as coisas. Mateus relata no seu Evangelho que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra do túmulo e sentou sobre ela. Quando a terra treme, é Deus quem está agindo. Não é a obra humana, é a manifestação do poder divino. O túmulo não poderia deter aquele que é Deus Todo-Poderoso. Aquele que esteve presente na criação de todas as coisas e agora tinha acabado de vencer o diabo, o pecado e a morte. Mateus lhe traz detalhes dessa cena maravilhosa. Ele diz que o aspecto do anjo era como um relâmpago. As suas roupas eram brancas como a neve. E diante disso, os guardas tremeram de medo. Desmaiaram, ficaram como se estivessem mortos. E aí veio a mensagem do anjo para as mulheres, que mudaria tudo. O anjo diz: não tenham medo.
Sei que vocês procuram Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Que reviravolta. Que reviravolta impressionante. E Jesus tinha dado spoiler. Já na sua oração sacerdotal, Jesus tinha dito aos seus discípulos: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, o que ele fez na sexta-feira, e também para reavê-la, o que aconteceu na manhã de Páscoa. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Ou seja, nada foi por acaso, nada foi acidental, desde a cruz até aquela manhã de Páscoa. Tudo minuciosamente planejado. Jesus executou o plano. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, essa é sem dúvidas a maior virada de toda a história. Até porque se trata de uma história real que impacta toda a criação, que impacta toda a humanidade, que impacta a sua e a minha vida. Não é um filme de ficção como Os Vingadores, que é um filme bacana, eu particularmente gosto bastante, mas é uma ficção que pouco acrescenta para a nossa vida, que pouco acrescenta para o mundo em que vivemos. Agora imaginem o que sentiram aquelas mulheres na manhã de Páscoa, porque elas tinham visto tudo o que fizeram com Jesus. Os discípulos, só João ficou até o fim, os demais fugiram. Mas as mulheres acompanharam Jesus até os últimos instantes. Elas tinham visto tudo, todas as atrocidades praticadas contra Jesus. Elas sabiam, elas tinham visto o corpo sendo retirado sem vida da cruz, elas tinham visto o túmulo em que o corpo de Jesus tinha sido sepultado. E elas foram naquela manhã de domingo não na esperança de encontrá-lo vivo, não. Por mais que Jesus tinha dito para elas, para os discípulos, ele tinha dito, ele tinha dado spoiler, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas ninguém contava com isso, ninguém lembrava disso. As mulheres foram para embalsamar o corpo de um defunto. Essa era a razão da ida delas até o sepulcro. Ou seja, para aquelas mulheres, assim como para os discípulos, não havia esperança. Tudo parecia perdido. Mas aquilo que antes parecia apenas da derrota, na verdade era vitória o tempo todo. E a reação das mulheres diante da notícia do anjo mostra o quanto elas ficaram maravilhadas. Elas sentiram medo, temor diante da aparição divina daquele anjo, mas ao mesmo tempo foram tomadas por um sentimento de grande alegria. Sem pensar muito, elas voltaram apressadamente para contar a boa nova aos discípulos de Jesus. E enquanto elas iam, aconteceu algo ainda mais extraordinário. Aquele que elas esperavam encontrar morto, aparece vivo diante delas. Imaginem o Cristo que elas esperavam encontrar morto agora, vivo diante delas, ressurreto. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição do Salvador Jesus. Elas o reconheceram, elas o adoraram, elas se curvaram diante dele, abraçaram os seus pés em sinal de reverência. E aí Jesus diz para elas: mulheres, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Que reviravolta! Que reviravolta! Uma cena digna de um filme da Marvel, mas novamente não é ficção, é história real. É uma história que diz respeito a você, que diz respeito a mim, a toda a humanidade, a toda a criação. E lá na sexta-feira vocês devem lembrar também que uma das últimas palavras de Jesus foi Tetelestai. Está consumado. Essa é uma linguagem que os comerciantes usavam. Quando alguém tinha uma dívida e essa dívida era paga, se dizia Tetelestai. E Jesus diz, Tetelestai, a dívida está paga, o preço pelos nossos pecados foi pago. E agora, na manhã de Páscoa, quando Jesus ressuscita, é Deus confirmando isso. A ressurreição é o selo da aprovação de Deus, é Deus dizendo, sim, está aceito, está completo, está validado, não existe mais dívida. Tudo que Cristo fez agora é atribuído aos que nele creem como Senhor e Salvador. Pela fé, a justiça de Cristo se torna nossa.
Pela fé, a vitória dele se torna nossa. A santidade dele se torna nossa. E tudo isso unicamente por graça, sem mérito ou esforço da nossa parte. E aqui também é importante a gente diferenciar. Eu usei os filmes dos Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato, e nós temos várias semelhanças com a obra de Cristo nesses filmes. Mas também existem diferenças. E aí, voltando para aquela cena final de Vingadores Ultimato, ali o Homem de Ferro se sacrifica. Quando ele dá o estralo final e vilão é derrotado, e aí todas aquelas pessoas voltam à vida, o mundo recebe uma segunda chance, o Homem de Ferro morre. Ele se sacrifica para salvar a humanidade. Até aí tudo bem, nós temos ali um sacrifício que lembra também um sacrifício de Cristo. Mas as semelhanças terminam aqui, porque Tony Stark, o Homem de Ferro, não volta. Pelo menos até agora ele não voltou. Mas eu não duvido que a Marvel, num filme futuro, dê um jeito de trazê-lo de volta. Eu não duvido disso. Mas ainda assim, mesmo que o Homem de Ferro volte, é ficção. Não vai acrescentar em nada na nossa relação com Deus. E mesmo que aquele sacrifício do Homem de Ferro tivesse sido real, e nós sabemos que volta e meia a gente vê manchetes nos jornais de pessoas que se sacrificaram, que morreram para salvar outras pessoas. Isso acontece. Mas ainda assim, um sacrifício, quando um ser humano morre por outros, isso ainda não resolve o problema espiritual do ser humano. E esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. O que Jesus Cristo fez é único, é inédito, é irreplicável. Ninguém jamais poderá fazer o que Jesus Cristo fez naquela sexta-feira santa. E aquilo que acontece naquela manhã de domingo. Ninguém poderá replicar o que Jesus Cristo fez. O seu ato sacrificial, a sua ressurreição, elas são reais. E elas têm impacto sobre toda a humanidade. Sobre a sua, sobre a minha vida. Elas têm impacto sobre toda a criação. Cristo é vitorioso sobre a morte. Pela fé, essa vitória também é nossa. E por isso podemos celebrar assim como Paulo. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o seu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não venceu. O pecado não venceu. O diabo não venceu. Mas Cristo sim, ele venceu. E com ele também nós somos vitoriosos. E agora, para finalizar, o que afinal isso significa na prática? O que isso significa na minha e na sua vida? Isso significa que os seus pecados estão perdoados, que a sua culpa foi removida, que a condenação que existia contra vocês, contra mim, ela foi anulada. Paulo ele diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A fé em Cristo nos livra da condenação. A ressurreição de Jesus é a declaração de Deus sobre a sua vida. Você agora está justificado. Não existe mais nenhuma acusação contra você. O céu está aberto. A partir dessa boa notícia, somos também convidados para viver uma nova vida. A nova vida que brota da fé. Uma vida em temor e grande alegria. E essa é a dinâmica da vida cristã. Na prática, temor diante de Deus não é medo, não é terror, mas é respeito, é submissão, é reverência diante da autoridade de Deus. E alegria. Alegria por causa de tudo aquilo que Deus faz por nós. Sua graça, o seu amor incondicional. Na sexta-feira, parecia tudo perdido. Mas agora, no domingo pela manhã, nós vemos claramente que era vitória desde o início. E assim também ao longo da nossa vida, ao longo da sua vida, você poderá passar por situações nas quais fique com medo. Em situações em que talvez pareça tudo perdido, em que talvez você pense não haver solução. Nessas horas não esqueça de Jesus. Nessas horas se apegue e busque refúgio naquele que venceu as maiores batalhas em seu lugar. A batalha contra o pecado, contra o diabo, contra a morte. E esse Jesus dirá a vocês o mesmo que ele disse para aquelas mulheres naquele domingo de manhã: não tenham medo, não há o que temer. Quem está em Cristo, não há o que temer.
A jornada pode até ser difícil, sim, e muitas vezes ela é difícil. Mas no fim, você perceberá que com Cristo a vitória é certa. Se não aqui, mas certamente na eternidade. O Cristo que morreu por você é o mesmo que hoje vive. E assim como Ele chama os seus discípulos de irmãos, Ele também chama a nós de seus irmãos. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai Celestial. E este Jesus voltou para junto deste Pai. Não para ali descansar, ficar de braços cruzados, mas ali Ele cuida de nós, intercede em nosso favor, nos preserva até o dia de sua vinda. Uma ressurreição. Jesus inaugurou a nova criação, o novo céu e a nova terra, que ainda não podem ser vistos, mas eles já existem, eles já são uma realidade. E eles se tornarão plenamente visíveis quando Cristo vier em poder e glória no último dia, quando Ele nos reunir junto de si e de todos os crentes no seu reino celestial, nesta nova criação, no novo céu e na nova terra. Que Deus nos conceda, por sua graça, participar desse grande desfecho da história e do início da verdadeira vida que será para todo sempre. Amém.